Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite na presença do nosso Deus. É um prazer mais uma quinta-feira estarmos com todos vocês entrando nos vossos lares e obrigado pela acolhida, pela recepção. Que Deus possa, através desta live, iluminar além de vossos corações, os vossos lares, todos os recintos de vossa casa. Que Deus realmente entre em cada vida nesta noite, através da sua palavra, através de bons hinos, de louvores a Deus. E que você possa sentir a presença dEle descendo aí na sua casa. Nós vamos ler a palavra e então vamos cantar, vamos louvar, vamos ministrar para a sua vida. E com certeza você vai ser ajudado. Não esqueça de fazer o seu pedido de oração. Deixar ali o seu pedido de oração. Estaremos orando no final desta programação pela sua vida, pela sua casa, pela sua necessidade. Que Deus te abençoe, que Deus seja contigo, em nome de Jesus Cristo. Vamos ouvir um hino. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar então. Ah, se tu soubesse como Deus te ama. Ah, se tu soubesse como Jesus te reclama, acenderia em teu peito uma chama de esperança e encontraria em teu caminho muita paz, amor e confiança. A vida no além é um verdadeiro e santo amor, cantando hosanas ao divino pastor, que a ovelha conduz ao aprisco, com amor tira do abismo da imensidão escura. Ele com amor a procura. Soubesse como é grande o seu amor. Ah, se tu soubesses, não sofreria tanto amargor. Ainda é tempo de voltar, Jesus está a te esperar. Ainda é tempo de voltar, Ele está a te esperar. Aleluia. Glória a Deus, Ele está a te esperar. Sim, Jesus te espera. Sei que cada um de nós estamos esperando a sua vinda, mas Ele te espera você tomar a tua decisão. Ele te espera você decidir a caminhar com Ele, a andar com Ele, a viver com Ele. Nós tivemos a nossa live na semana passada e então tivemos nosso modelo ou nosso piloto, nossa base para então darmos continuidade. E o programa Caminhando com Jesus. Nós paramos exatamente em Lucas capítulo 24.
quando nós encontramos dois discípulos caminhando com Jesus. E nós paramos ali. E hoje eu quero ler com vocês Mateus capítulo 24, começando no versículo 13, para que você possa então ter um pequeno conhecimento de o que é caminhar com Jesus. Versículo 13: eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Então Jesus começou a caminhar com eles. Agora esses dois homens estavam caminhando com o Mestre, já ressuscitado. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. Que Deus acrescente as suas bênçãos à leitura desta palavra e também que abençoe a sua vida, abençoe a sua alma, abençoe o seu coração. E nós vamos observar uma coisa peculiar aqui nisto, que você vai ver que isto um dia vai acontecer comigo e contigo. Quando Jesus estava antes de ser crucificado, Jesus tinha uma aparência mais ou menos de um homem de 50 anos. Como você sabe disto, pastor? Bom, uma certa vez Jesus estava ministrando aos fariseus, aos doutores da lei, e eles estavam falando que eles eram descendentes de Abraão, filhos de Abraão. E Jesus olhou para eles e disse assim: bom, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam? Aí ele foi mais além. Abraão, ele viu o meu dia e se alegrou. Eles perguntaram para Jesus: como assim? Que Abraão viu o teu dia, pois tu não tens nem 50 anos e viste Abraão? Então Jesus tinha uma aparência desgastada pelo tempo, um homem de dores. Inclusive Isaías capítulo 53 nos fala sobre isto. E isto era exatamente o que ele tinha. Era uma aparência desgastada de um homem trabalhador, de um homem de dores, de um homem sofrido. E nós vamos ver que aqui, nesta passagem, não só nesta, mas quando Jesus levantou dos mortos, lá estava Maria. Ela não o conheceu. Ela olhou para ele e pensou: é o hortelão, é o jardineiro. E ela disse: me diga, aonde o puseram? E então, quando Jesus disse Maria, ela conheceu a voz dele e ela disse: mestre. Então Jesus disse: não me toques, pois eu não subi para o meu Deus e o vosso Deus, para o meu Pai e o vosso Pai. Então ela não o conheceu. E nesta ocasião também eles não o conheceram, pois os seus olhos estavam como que fechados. E então, como nós estávamos falando na live passada, Jesus aqui, ele poderia muito bem ter dito para eles assim: olha, sabe de uma coisa? Vocês estão diante daquele homem que vocês estão comentando, porque o comentário aqui era exatamente a respeito dele, Jesus. E eu vou abrir um parênteses aqui, uma coisa interessante, que o nosso profeta nos ensinou. E às vezes você pergunta, que você talvez não seja um cristão e nem conheça essa mensagem, mas esta live foi passado para você. Vocês citam tanto este profeta, o profeta disse, William Branham e tal. Quem é esse profeta? Como assim? Eu faço referência a este profeta para saber a fonte da revelação que nós temos a respeito deste Jesus, para que você se torne curioso e venha querer saber. Correto? Mas o nosso profeta fez uma referência muito tremenda sobre esta passagem. Sabe por quê? Porque esse profeta, ele via além da letra,
ele via realmente o que estava escrito por revelação divina. E Jesus estava caminhando com eles, e eles realmente poderiam muito bem, Jesus poderia muito bem ter dito: ó, sou eu. Sou eu aquele homem que vocês estão conversando, que vocês estão dialogando, que vocês estão se perguntando. E aqui estão minhas mãos furadas, aqui estão os meus pés furados, aqui está o meu lado furado, que foi furado na cruz, então sou eu. Seria uma forma de Jesus se revelar para eles, seria uma maneira de Jesus se revelar para eles, e eles olhariam e diriam: é ele mesmo, olha, o furo está ali do lado, a mão está furada, os pés estão furados. Mas Jesus não usou este método. Jesus usou o método da palavra, das Escrituras. Por isto, o que é andar com Jesus? O que é andar com este homem chamado Jesus e conhecê-lo, que é o que você precisa, é o que eu preciso, é andar com ele, mas conhecer quem ele é. Então Jesus, ele começou a explicar para eles a respeito dele próprio. Ministrou, como eu disse no sermão passado, 6 horas até chegar na aldeia de Emaús, aonde era o destino destes 2 homens. E então, nós vamos observar que Jesus fala para eles a respeito dele, do que estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Então, meu amigo, para conhecer e para andar com Jesus, você vai ter que andar com a palavra. Há muitos hoje em que dizem: eu ando com Jesus, eu sou um cristão, mas eles dizem que andam com Jesus somente porque eles andam com uma Bíblia debaixo do seu braço. Será que isto é andar com Jesus? Eu ando com Jesus porque eu sou membro de uma igreja tal. Será que isto é andar com Jesus? Eu ando com Jesus porque eu já fui batizado nas águas. Será que isto é andar com Jesus? Bom, nós sabemos que o que é amar a Jesus? A Bíblia, ela é bem clara. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Estou usando esta referência para você entender o que eu quero dizer. Porque andar com Jesus, mas quem é Jesus? Hoje, aquele mesmo que esteve aqui em carne humana. Vamos para a palavra de Deus saber quem é ele? Bom, no Evangelho de João, você vai encontrar no capítulo 1, uma escritura falando a respeito de quem é ele. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Agora o versículo 14 diz: e o Verbo, ou a palavra, o Evangelho, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, meu amigo, meu querido, observe bem, esse Jesus que estava em carne humana, antes de ele ser carne, ele era aquela palavra do Velho Testamento. Então você vai ver que Enoque andava com a palavra, com a revelação da palavra. Dentro do seu coração, ele não tinha uma Bíblia, ele não tinha os escritos, ele não tinha um pergaminho, como Abel não tinha, mas ele andava com a palavra de Deus em seu coração, como Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Hoje nós temos os livros, os pergaminhos, temos a Bíblia em forma de livro. Mas andar com Jesus, como? Jesus é a palavra. Você vai ver em São João capítulo 17, nós vamos saber interpretar as Escrituras, né? E ela não é de particular interpretação, mas sim divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Quando Jesus Cristo disse: eu sou, São João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade, correto?
Se Jesus é a verdade, mas o que é a verdade? No capítulo 17 de São João, no versículo 17, o Senhor Jesus Cristo orando, ele disse: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se Jesus é a verdade, e aqui ele está dizendo que a verdade é a palavra, então ele é a palavra. Então, para você dizer para mim que está andando com Jesus, caminhando com Jesus, você vai ter que estar caminhando com a sua verdade, isto é, com a sua palavra. Por isso eu quero te perguntar para você, qual é o batismo que você foi batizado? Para saber se você está andando com Ele, para saber se você está caminhando com Ele, eu quero saber como você foi batizado nas águas. Mas por que me perguntas para mim, pastor, como eu fui batizado? Porque é a primeira coisa que um cristão faz quando ele aceita Jesus, é ser batizado. Sim, exatamente. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez antes de começar o seu ministério? Me responda. Foi batizado por João, correto? Qual foi a primeira coisa que João o Batista começou no seu ministério terreno a fazer aqui na terra? Batizar as pessoas no Jordão, correto? Sim. Agora eu te pergunto mais uma coisa: qual foi a primeira coisa que Pedro, depois de pregar o primeiro sermão da sua vida, depois de ele ter recebido o Espírito Santo em Atos capítulo 2, qual foi a primeira coisa que ele ordenou às pessoas que se converteram a Jesus e queriam andar com Jesus, aquele que tinha sido crucificado? Qual foi a primeira coisa que que Pedro mandou eles fazer? Observa, Atos capítulo 2, versículo 36 e o 37 e 36. Isso, e 38. O 36 diz assim: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a este Jesus, o qual vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O 37 diz: e compungiram-se em seus corações, e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? No 38, então, Pedro responde: arrependei-vos e que cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Qual foi a primeira coisa que Pedro ordenou eles fazerem? Batizar-se nas águas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que eu te perguntei justamente isto. E se o apóstolo Paulo tivesse aqui pregando para vocês hoje, qual seria a primeira pergunta que ele faria para você? Observe, em Atos capítulo 19, Paulo encontrou um povo que também era crente, que também se dizia caminhar com Jesus, que também se dizia andar com Jesus. E a primeira coisa que Paulo perguntou, Atos capítulo 19, recebestes vós já o Espírito Santo depois que crestes? Eles olharam para Paulo e disseram assim: nós nem ainda ouvimos que haja falar do Espírito Santo. Veja que esses abençoados, eles eram discípulos de João o Batista. Eles eram crentes da mensagem de João o Batista. Eles não ouviram, eles não participaram de um culto de João, porque João falou do batismo do Espírito Santo. Inclusive João disse: olha, eu vos batizo com água, mas virá um após mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então eles não participaram deste culto, deste sermão, por isso eles não estavam sabendo de nada do que se falava do batismo do Espírito Santo. Mas olha a pergunta seguinte de Paulo. Quando Paulo vê que eles não sabem nada do Espírito Santo, Paulo pergunta: em que sois batizados então? Então seria a mesma pergunta que ele faria para vocês nesta noite. Qual foi o batismo? Eu fui batizado nas águas, pastor, nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Está aí exatamente o teu engano religioso. Você foi traído religiosamente. Você foi enganado religiosamente. Você pensa estar andando de mão com Jesus, está andando de mão com Roma. Está andando com a igreja meretriz de Apocalipse capítulo 17. Sim, porque esse é o batismo que você foi batizado na igreja católica quando criança, nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo.
Aí você vai me dizer assim: não, pastor, de jeito nenhum, Jesus mandou nós batizarmos assim. Lá em Mateus 28:19, creio e concordo com você que Jesus mandou nós batizarmos exatamente assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é isto? Então Jesus pediu o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E qual é o nome do Pai? Você sabe? Eu não sei qual é o nome do Pai. Como que você não sabe o nome do teu Deus? Como que você não sabe o nome do teu Pai? Do Pai Celestial. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus pediu o nome. Por isso você não vai encontrar nenhuma pessoa na Bíblia batizada nos títulos de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Mas todas elas foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso você vai encontrar em Atos capítulo 19, aqueles abençoados, como você, meu querido, que talvez foi batizado também, seja lá no catolicismo romano, ou seja numa denominação, nas águas, numa piscina, num rio, no mar, mas se foi nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, você deve ser batizado nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Se é que você quer largar a mão da igreja, largar a mão da denominação, largar a mão da meretriz e pegar as mãos de Jesus e caminhar com Jesus, porque caminhar com Jesus é caminhar com a sua palavra, caminhar com seus ensinamentos, caminhar com estas escrituras sagradas. Então, não te esqueça, e continuando, Paulo perguntou: em que sois batizados? E eles responderam: nós somos batizados no batismo de João. Paulo então diz: sim, mas João, não esqueça, João, ele batizou para o arrependimento. E mandou que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E ordenou que fossem batizados em nome do Senhor. Que coisa mais linda! Foram batizados de novo. Você também carece ser batizado de novo nas águas, porque o teu batismo nas águas, você entrou um pecador seco e saiu um pecador molhado. Porque você foi usado lá para te batizar os títulos de pai. Mas pai existe quantos? Os títulos de filho. Pai, filho. Pai, filho, existe quantos pai e filho? Filho por aí tem um monte. Inclusive, o diabo é pai da mentira. É título. E título não perdoa pecado. Título não expulsa demônio. Título não cura enfermidade. Mas há um nome que está acima de todo nome, que perdoa pecado, que expulsa demônio, e o qual também você deve ser batizado. Descer as águas neste nome, para poder andar com Jesus, caminhar com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Isto mesmo, que Deus te abençoe. Vamos cantar, vamos louvar. Eu estarei voltando para orar por você. Você deixou o seu pedido? Sim, estarei orando por você, orando pela tua família, orando pela tua vida, orando pelos teus negócios, orando por esta causa que você tem na justiça, por esse problema por resolver, pelo restante da tua semana, pelo restante do teu mês, pelo teu trabalho, as finanças apertadas, pela tua família, pelo teu filho que anda rebelde, pela tua filha. Quero orar por você, por uma necessidade de enfermidade. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor e vamos glorificar a Ele. Sigo caminhando pelo mundo sem parar. Venço muitas lutas e outras estou a disputar. Eu não tenho tempo nem para descansar. Não posso parar. Sou filho de Deus. Sou caminhante de fé e aprendi que
perder uma luta não é o fim. Sei que é difícil às vezes suportar o meu erro, mas eu não posso parar. Deus, eu preciso de ti. Dá-me forças pra continuar até o fim. Eu vou lutar pra estar de pé. Eu vou chegar aonde está Jesus de Nazaré, pois sempre vou precisar de ti. Aos teus pés Sempre estarei. sempre estarei. Vamos começar de novo. Sigo caminhando pelo mundo sem parar. Venço muitas lutas Venço muitas lutas e outras estou a disputar. Eu não tenho tempo nem para Eu descansar. não tenho tempo nem para descansar. Não posso parar. Sou filho de Deus. Sou caminhante de fé e aprendi que perder uma luta não é o fim. Sei que é difícil às vezes suportar o meu erro, mas eu não posso parar. Deus, eu preciso de ti. Dá-me forças pra continuar Até o fim eu vou lutar para estar de pé. Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré, pois sempre vou precisar de ti. Aos seus pés sempre estarei. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E quem não precisa, né? Todos nós precisamos desta graça, deste Deus. Então diga, eu preciso de ti, Senhor. E com certeza você já tem a mão dele estendida. É isso que diz as Escrituras em Isaías 59. As mãos dele estão estendidas, os ouvidos não estão tapados. Ele te ouve e sua mão está estendida em teu favor. Isto, se você precisa, se você necessita, há um auxílio, há um socorro bem presente. Então, por isto, eu estarei orando por você neste momento, agradecendo a Deus pela tua vida, pela tua casa, pelo teu lar. E você que deixou os teus pedidos de oração, receba esta oração no precioso nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, pois o Senhor permitiu nós estarmos aqui mais uma vez e podermos transmitir a tua palavra à luz das Escrituras, um conhecimento vindo neste tempo do entardecer, para que ilumine as mentes das pessoas e elas conheçam a verdade do teu Evangelho, um momento especial. Então, Pai, agora vá neste lar, nesta família, nesta moça, neste moço, nesta criança, neste casal. Ó Deus, e ajude, liberte esta moça, liberte esta criança, liberte este menino, este rapaz, este jovem, este casal que seja mais unido, fortaleça eles, Pai. Senhor, resolve esta causa na justiça. Senhor, socorre esta família, socorre
socorre, meu Deus, este lar que está passando por esta luta, esta tribulação. Abre uma porta de emprego para esta vida, para este irmão, para esta vida preciosa que precisa suprir a sua casa. Pai, resolve os problemas de finança, ó Deus, deste homem que está tentando, labutando para conseguir pagar as suas contas. Pai, estende as tuas mãos de poder e nós repreendemos todo mal, todo espírito de morte da vida destas pessoas e que elas sejam libertas, curadas pelo poder que há em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, né? E mais uma vez, né? Que Deus seja contigo. E vamos nesta mesma fé, a fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.